Olá, bom dia para você. Sou o pastor Nilson, sou um amigo de Jesus, faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo, né? E estou aqui com você compartilhando essas devocionais, né, que nós temos aí do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. E hoje nós estamos na semana 52, quinta-feira. A semana 52, quinta-feira. Estamos chegando ao final desta série de devocionais e eu queria que você pensasse muito na devocional de hoje, que diz que é uma escada para os comissionados. Uma escada para os comissionados. O texto que ele nos dá está lá em Atos, capítulo 26, versículo 12 até o versículo 20. Então vamos para a palavra de Deus, né? Atos, capítulo 26, versículo de número 12 até o versículo 20. É o texto para a nossa devocional, para esse momento aqui que nós estamos pensando, né, nessas palavras aqui acerca do caminho. Então, 26, 12 a 20. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então, aqui esse discurso, né, do apóstolo Paulo é uma defesa que ele está apresentando diante do rei Agripa, né? O rei Agripa era um dos Herodes, dos dias de Jesus. Existiram vários Herodes, né, um sucedendo o outro, e aqui ele está diante do rei Agripa e ele está sendo interrogado, né, acerca dos motivos que ele está sendo acusado, está sendo levado preso. E aí ele fala da visão celestial, de como Deus apareceu, como Deus o comissionou, né? Deus o designou para o ministério. Bom, aí vamos para a devocional aqui, ela diz assim: Paulo foi ouvido em todo o mundo. Por quê? Em Atos 26, 17 e 18, ele conta sobre a comissão, né? No texto que nós lemos ali. Primeiro, ele diz que ele foi livrado do seu próprio povo e dos gentios, a quem foi enviado. O primeiro livramento foi da dominação do grupo. Entregar-se a um instinto de pertencimento ao grupo é a atitude mais perigosa da vida. Jesus foi crucificado por causa disso. Pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Foi isso que matou Tiago. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus. Prosseguiu prendendo também Pedro. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 2 e 3, essa história. E foi isso que manteve também Paulo na prisão, porque desejavam manter a simpatia dos judeus. Félix deixou Paulo na prisão. O domínio do grupo sobre o indivíduo é o principal responsável por padrões morais mais baixos e pela degradação da vida espiritual. Todo mundo faz isso. É suficiente para acabar com os padrões cristãos
e com a vida espiritual da pessoa. Um ministro que não esteja liberto das pessoas a quem é enviado não pode ajudá-las. O instinto de grupo deve considerar o reino de Deus como a suprema lealdade, e as lealdades menores devem se adaptar a isso. Para abrir-lhes os olhos, você não pode abrir os olhos das pessoas se estiver vendo com os olhos delas. Somente quando você vê e age da maneira diferente é que pode torná-los diferentes. Então, repetindo esse parágrafo, ele diz que você não pode abrir os olhos das pessoas se estiver vendo com os olhos delas. Né? Então, se estiver vendo com os olhos delas. Somente quando você vê e age de maneira diferente é que pode torná-las diferentes. Terceiro ponto ali que no texto Deus falando com o Paulo, convertê-los das trevas para a luz. Não basta deixar que as pessoas vejam que estão nas trevas. Elas devem se converter. É preciso haver conversão. E aí fala que é do poder de Satanás para Deus. Nossa mensagem deve trazer luz e vida, deve trazer poder para quebrar as tiranias. O quinto ponto que está ali no texto, recebam perdão dos pecados. Né? A alma alienada das pessoas precisa de perdão, precisa de reconciliação. No texto ainda fala de santificados pela fé. O objetivo é uma personalidade consagrada, liberta e dedicada à consagração dos poderes resgatados. O objetivo do evangelismo é produzir um evangelista. Outra escada leva aos mesmos resultados. Primeiro, a receptividade, a primeira lei da vida. Segundo, os recursos intactos por meio do contato. E terceiro, reservas, sempre suficientes. E de sobra, algo a mais. E quarto, a liberação. A finalidade do processo é que os poderes resgatados sejam libertos para os outros. A oração, ó Cristo, liberta-me das pessoas a quem sou enviado. Salva-me de seus padrões e de seu espírito e ajuda-me a ajudá-las sendo diferente e melhor. Amém. Afirmação do dia. Eu me entreguei a Deus, portanto não me entrego a algo mais. Interessante, tem várias colocações aqui que o Stanley Jones faz nessa devocional, ele coloca vários pontos que ele destaca ali nesse texto da experiência do Paulo, mas algo que nos chama a atenção, que eu queria destacar aqui, é quando ele fala que, quando Deus chama Paulo, Paulo afirma ali que Deus disse que ia livrá-lo do seu povo e dos gentios. Ele trata dessa questão da dominação do grupo, que muitas vezes as pessoas elas fazem coisas não porque elas querem, elas desejam, estão conscientes ou entendem que é o melhor caminho, mas elas fazem pela pressão do meio que elas estão vivendo. E aqui ele citou alguns exemplos. Ele citou o exemplo, por exemplo, de quando Pilatos resolveu entregar Jesus, porque ele viu a pressão do povo, que o povo queria que soltasse o Barrabás e que condenasse Jesus. Então, pela pressão do povo, mesmo Pilatos não vendo culpa nenhuma em Jesus, por causa da pressão do povo, ele acaba entregando Jesus. Você tem outro exemplo que citou aqui, o caso, por exemplo, de quando Herodes mandou matar a espada a Tiago, porque ele viu que isso agradava os judeus. Ele viu que o povo que estava descontente com o cristianismo se sentiu bem quando via que havia uma perseguição por parte do rei. Então, pela influência do povo, ele tomou decisões que com certeza não era o que estava no coração dele, mas pela influência do povo. Então é interessante que aqui ele cita que Félix, também o governador Félix, ele deixou Paulo na prisão, ele não viu nada em Paulo para que Paulo estivesse preso, mas deixou na prisão porque ele viu também que isso agradava as pessoas. Então é interessante, nos chama a atenção isso. Nós estarmos atentos na nossa vida, para que não sejamos escravos do grupo e do meio que nós vivemos, mas que nós temos a liberdade de mostrar o amor de Deus, aquilo que Deus coloca no nosso coração. Um dos grandes problemas que ele coloca aqui para alguém que tem uma missão, para alguém que recebe uma missão, algo para fazer, é quando ele não faz o que tem que ser feito, quando ele não faz aquilo que Deus o designou para fazer.
por causa da influência das pessoas que estão em torno dele. Eu acho que esse é o centro principal dessa devocional hoje, para você pensar e para eu pensar também. Será que nós temos feito aquilo que Deus nos designou para fazer? Ou nós temos permitido que o meio, que as pessoas que estão em torno de nós, ou aquilo que agrade as pessoas, ele possa definir as nossas decisões e os nossos comportamentos, não é? Fique sempre com aquilo que Deus te comissionou para fazer. Amém? Amanhã nós continuamos, mas antes de encerrar eu quero lembrar algo, né, que é muito importante, que nós temos falado nesses dias. Este livro aqui, né, Tudo para Ele, é um livro de devocionais, o autor Oswald Chambers. Né? Nós vamos começar a leitura desse livro dia 1º de janeiro. Então agora, 1º de janeiro de 2025, nós começamos, né, a série de devocionais que nós temos feito diariamente, vai ser nesse livro agora. Então procura aí, compra esse livro, busca na internet onde está vendendo esse livro. Você tem livrarias que vendem pela internet, você tem na própria Amazon que você pode comprar ele em forma de e-book. Você tem várias opções, né, em livrarias aí da sua cidade, onde você estiver. Compre esse livro para que você possa participar e lendo ali todo dia, e com certeza Deus vai falar muito ao seu coração em 2025. Então, Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Amém? Deus te abençoe e amanhã nós continuamos.